tema desse painel são as novas jornadas para atração e retenção dos clientes. Agora é com você, Jaque. Obrigada, Ana. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada por estarem conosco. Dando continuidade e já montando aqui o nosso painel, eu vou contar com a brilhante participação do Fernando Moreno aqui do meu lado. Eu convido a Cristiane Costa, que é Head de Contact Center da Pulse Solution. Cristiane, olá, bom dia. Bom dia, tudo bem, Jaqueline? Olá, Ana Carol, olá, Fernando, tudo bem, pessoal? Bom dia. Olá, tudo bem? Juliana, você chegou, bom dia. A Juliana é a superintendente executiva do ciclo de vida do cliente do Banco Original. Bom dia, Juliana. Bom dia, Jaqueline, bom dia, Carol, Cris, Fernando. Começando o nosso painel, eu gostaria de enfatizar aqui uma questão que o Fernando mencionou, que são respostas imediatas e personalizadas, que é uma das apurações dessa pesquisa que o Fernando acabou de nos apresentar. Então, Fernando, eu gostaria de comentar com você de que forma essa aceleração do uso da tecnologia, a gente costuma ouvir no mercado que nos últimos 2 anos, os anos de pandemia, nós aceleramos aí 10 anos em tecnologia dentro das empresas e aí no uso nas nossas rotinas. Eu queria a sua visão de qual foi o impacto do uso da tecnologia, dessa aceleração no atendimento ao cliente. Obrigado, Jaque. Acho que para responder essa pergunta, nós temos que ver dois pontos principais. O primeiro, o que a pandemia trouxe é uma digitalização acelerada dos serviços, não só dos serviços financeiros, mas serviços de todas as indústrias. Nesse processo de digitalização acelerada, acho que muitas empresas não fizeram adequadamente, elas somente fizeram a digitalização dos processos tradicionais. Então, é bem difícil, quando você está interagindo com uma pessoa, você tem essa empatia, essa comunicação que as pessoas dão. Quando você está tratando de traduzir isso para um mundo digital e não faz corretamente, o que tem uma comunicação fria, uma comunicação que não é empática. Então, isso o que Consumer Experience não está tendo agora, é que muitas empresas estão tendo desafios para fazer. É fazer essa digitalização dos serviços, esse acercamento aos clientes de uma forma mais pessoalizada. E isso vem também de outro ponto que eu quero trazer aqui, é que outras indústrias, fora da indústria financeira, provavelmente, estão liderando essa forma de interagir com os clientes mais próxima, mais cercana. Eles estão entendendo bem, eles entenderam, antes da pandemia, eles entenderam bem que para interagir com uma pessoa, você tem que utilizar dados, todos os dados que você tem, todos os dados que você pode adquirir, tem que utilizar nesse processo para interagir com o cliente, com o consumidor. Você precisa de inteligência artificial, você não pode ter uma galera de pessoas analisando, vendo coisas para fazer uma resposta imediata. A única forma de fazer uma resposta personalizada, fazer uma resposta imediata em tempo real, é ter inteligência artificial também. A combinação disso e a possibilidade de utilizar isso para fazer uma resposta personalizada para os clientes é a base de o que é a Customer Experience. É o que é. Então, isso combinado com o terceiro ponto também, que agora, por essas indústrias onde a pessoalização dos serviços é bem elevada, nós temos consumidores muito mais exigentes. Eles não estão, eles estão esperando que você diga o que tem que fazer. Eles não vão pedir, tem que escutar, ouvir o que você tem que oferecer. Então, isso o que a indústria financeira também deve perseguir e deve conseguir. Uma relação mais próxima para os clientes, uma relação mais pessoalizada para os clientes, utilizar esses dados, essa inteligência artificial para fazer. Muito obrigada, Fernando. Muito interessante a sua visão. Mas eu gostaria também de ouvir a Cris sobre essa mudança acelerada do uso da tecnologia. Como é que você vê o impacto dessa mudança na jornada do cliente daqui para frente?
Já que assim, como o Fernando citou, ele conseguiu dar uma boa resumida, né, no que aconteceu nesses 2 anos aí de pandemia, onde o planejamento das empresas, que para 3, 4 anos, as empresas colocaram para acontecer em 2 meses, 3 meses, né? E realmente, num primeiro momento, fez-se um depara, né? Então, se adaptou, e aí foi se entendendo que o cliente, ele quer ser único, ele quer ter respostas personalizadas, ele não quer falar com máquina, independente dele utilizar o meio o digital, ele quer ter uma resposta para ele, né? Ele quer que a necessidade dele seja entendida e seja tratada como a única. Então, isso mudou demais, a forma da gente coletar dados, a forma da gente retroalimentar até o próprio produto. Então, a estratégia de produto teve que mudar, né? E muito rápido também, para atender a exigência desse cliente. Além de exigência, também é importante citar as restrições que a gente passou, né? Então, a gente tinha ali uma jornada de compra, né, onde o cliente ia na loja, pesquisava, tudo isso. Hoje, a maioria das vezes, tem várias pesquisas de mercado, hoje, praticamente dos 4 passos de compras, né, de jornada de compra, 3 é tudo online. Então, tudo isso mexeu na expectativa do cliente com relação ao seu atendimento. Então, ele mais do que nunca quer uma jornada personalizada. E a gente, como atendimento, né, ouvindo isso, a gente precisa ir lá no detalhe, entender muito bem o passo a passo dele dentro da jornada, o que fez ele comprar, né, o que fez ele adquirir o produto, o que fez ele se tornar fã daquela marca, e aí a gente, em cima disso, trabalhar novos produtos, novas formas de atendimento ao cliente, tudo hoje é muito individualizado. A gente precisa muito entender a real necessidade. Às vezes, o pedido dele não é a real necessidade, é uma expectativa, né? Eu falo muito isso, a gente precisa no detalhe, são nos detalhes que a gente consegue manter o cliente, reter o cliente, né? Algumas outras necessidades, por exemplo, pensar só preço não é só o diferencial, também tem vários estudos dizendo que a identidade da marca, né, a parte como ele se posiciona no mercado, isso é muito o que o cliente quer. Então, a gente que está do outro lado tem que entender isso muito bem, tem que capturar isso muito bem, para que a gente possa fazer com que a jornada seja 100% dentro do que ele espera. Muito bom, Cris. Eu acho que você apresentou exatamente o que a gente conseguiu apurar no nosso informativo sobre o CX, que serviu de base para esse nosso webinar. O cliente, ele quer ser único, ele quer ser personalizado, quer ter um atendimento personalizado, e com esse meio digital que você disse, que você mencionou, ele tem muita pressa, né? O tempo hoje, ele é diferente do que era há alguns anos atrás. E aí eu gostaria de ouvir a Juliana, assim, como é que você traduz essa pressa do cliente numa oferta de serviço do banco? Eu acho que muito do que o Fernando e a Cris falaram, né? O mundo mudou e a expectativa do cliente mudou também, né? Com todos os serviços digitais, agora o cliente ele quer não só se autosservir, mas ele quer que seja rápido, e principalmente muito do que a gente está falando sobre a inteligência de dados, né? A gente precisa de uma oferta preditiva, de uma necessidade ou uma solução preditiva para esse cliente. Para isso, entra toda essa estratégia de dados, de inteligência artificial, como que a gente realmente entende quem é esse cliente, que momento ele está, né, para personalizar esse atendimento, esse serviço, essa oferta, né, e isso mudou muito, né, nos tempos para cá, principalmente no mercado financeiro, né, a gente não consegue mais fazer a oferta
antigamente, né, com os elegíveis, não, vamos fazer uma campanha, todo mundo vai vender agora esse produto, isso não existe mais. Hoje é o cliente é a necessidade do cliente, em que momento ele está, que vai definir que tipo de oferta e que eu preciso, né, o que eu preciso fazer para ajudar esse cliente dentro da vida financeira dele. E isso também passa não só por ter soluções e produtos, mas passa por também conscientizar esse cliente, educar financeiramente esse cliente. Isso também passa pelo atendimento, né? E também sobre, né, a Cris falou muito sobre os canais, né? Tem clientes que gostam, né, de se autosservir, né, com esse momento digital, mas tem clientes que eles querem uma consultoria, eles querem um ser humano, né, também para, né, quando a gente está falando de decisões financeiras, ter alguém ali para dar esse suporte para ele. E eu acho que o desafio é como a gente traz esse atendimento omnichannel, né? Porque tem que fazer sentido o que eu estou falando para esse cliente na tela, ou com, né, entender quem é esse cliente, qual é o perfil dele, que momento ele está, e a minha conversa tem que fazer sentido tanto nos canais digitais, quanto num bot, ou tem que fazer sentido também quando o humano for falar com ele, porque senão fica, né, como se tivesse vários mundos operando com esse cliente. Então, acho que esse é o grande desafio que também a inteligência artificial vem para ajudar, porque tem cliente, né, que quer, o que esse cliente gosta, né, como ele gosta de ser atendido. Né? Então, os dados de comportamento trazem isso para a gente também, né? Então, que canal esse cliente costuma usar, como ele gosta de ser atendido, quem eu vou colocar para conversar com ele, como que eu vou fazer essa informação chegar até ele. A inteligência artificial e os algoritmos muito usados nas redes sociais, eles induzem muito a decisão do cliente, né? E eu gostaria de ouvir do Fernando. Em análise de risco, é possível que o cliente tome a decisão? É o cliente que escolhe ou é a empresa que escolhe o cliente? Está no mudo, Fernando. Sim, desculpa. Definitivamente o cliente. Acho que o que Cris e Juliana falaram é bem interessante também nisso. Então, hoje estamos num momento onde os clientes são os que estão esperando para receber essas ofertas, esses serviços, que não são necessariamente os serviços e os produtos que nós temos tradicionais. É também uma diferença. Então, isso já mudou. É o cliente que está esperando e as entidades as que têm que ir para o cliente para oferecer serviços e produtos. Normalmente, isso mudou. Antigamente era o cliente, o consumidor. Eu vou ver se vou encontrar o que estou buscando. E se não encontro o que estou buscando, vou comprar isso porque é a única coisa que eu tenho acesso, que eu posso comprar, o único produto que tenho no mercado. Agora isso é diferente. Primeiro, é o cliente que está sentado, e as empresas estão indo para os clientes para oferecer isso primeiro, e para isso é importante os dados e a inteligência artificial. E o segundo também, os produtos são diferentes. Não é ABC, não temos isso mais, porque minhas necessidades como consumidor não são ABC, eu tenho todo o alfabeto. Então, como tenho todo o alfabeto, eu espero que as empresas venham a oferecer-me os novos produtos e serviços que cobrem todo o alfabeto. Então, isso. Para fazer isso, o que você precisa entender bem as necessidades dos clientes. Quando nós falamos de necessidades dos clientes, é plural. E é plural, desculpa, porque não é um tipo de consumidor. Nós temos muitos milhões de tipos de consumidores. Não? Então, temos que aprender a diferenciar, a segmentar esses clientes nos perfis específicos para que o cliente tenha essa sensação de que está sendo tratado, e não uma sensação, uma realidade também, a sensação de que está sendo tratado de forma pessoalizada, é também uma realidade porque estamos oferecendo exatamente esse serviço, esse produto diferente de outro consumidor, de outra pessoa. Então, para isso também é bem importante, nós vimos na apresentação que eu fiz uns minutinhos antes, isso uma das prioridades das entidades é precisamente a aquisição de novos clientes. A aquisição de novos clientes, essas entidades buscando clientes, não esperando que os clientes venham para eles. Não, eles vão para o mercado para buscar esses clientes. Então, isso é um indicativo bem grande de que as entidades estão saindo para buscar esses clientes, e as entidades têm esses desafios que nós também vimos. Não? Eu sei
que eu tenho que utilizar todos esses dados, ou muitos dos dados, para fazer meu processo de risco, de avaliação de risco bem preciso. Mas se eu não posso operativizar esses dados, não posso pôr no meu processo esses dados, não, estou ficando exatamente como estava antes. Então, é aí onde as entidades têm que fazer o maior investimento ou pôr o maior foco. Utilizar esses dados de forma rápida, atualizar seus processos, utilizar suas soluções, seu modelo de risco, a inteligência artificial, ao mesmo que o mercado está caminhando. Se o mercado caminha a este ritmo rápido, você tem que fazer isso rápido também, senão vai ficar detrás, o que fica detrás não consegue o cliente, o consumidor. Só complementando uma coisa que o Fernando falou, né, é engraçado esse comportamento, né, a gente até 2 anos atrás não tinha isso, e a gente aprendeu muito rápido, principalmente a gente na área de atendimento, o Fernando e a Juliana também, com certeza, viveram isso. Hoje o cliente está sentado ali, esperando, né, que a gente tenha produtos para a identificação dele, que ele se sinta representado por aquele produto, por aquela marca. E essa é a diferença, né, Fernando? Assim, quando a gente entende a necessidade dele, e às vezes não é só uma necessidade, ele tem várias necessidades, né, e aí está o grande segredo, né, e rápido, que hoje o cliente, ele não tem paciência, ele tem uma gama de oportunidades, uma gama para ele escolher, só que vai ganhar quem consegue fazer tudo isso, quem consegue puxar o cliente, quem o cliente se identifica o mais rápido, principalmente quem vai entender ele, né? Então, usar essa inteligência artificial com toda essa maestria é o grande segredo do momento, eu digo para vocês. É assim, Cristina, interessante também, para mim, eu chamo do efeito Google, o efeito Amazon, não? E isso que uma indústria está traduzido, está levado para todas as outras indústrias. Se você vai para o Google, você escreve uma coisa errada, não tem que ser uma coisa precisa, mas uma coisa errada, e o Google vai entender, dizer, cara, você tem isso errado, mas você quer dizer isso, vai corrigir, é o primeiro. Vai consertar, e depois vai buscar, e com um clique vai te mostrar o que você exatamente está buscando. Você não tem que navegar para a seguinte página, não, fica aí tudo primeiro, segunda, terceira opção. O Amazon é a mesma coisa, você vai para lá e vê, eu estou buscando isto, não, você não está buscando isso, está buscando isto que pode complementar com isto, e vou te levar a casa em 24 horas. Esse é o consumidor, esse é a custo. E custo. Sem custo. E custo também. Sem custo. Você te entrega rápido, a qualidade que você quer e sem custo. Mas a customer experience é isso, cara. Sim, eu gostei disso, porque você está me entendendo. A realidade de você me está entendendo. E isso, porque o mundo financeiro tem que buscar também e tem que conseguir. Novamente, como Google, como Amazon, como essas empresas estão conseguindo isso? Estão conseguindo que estão utilizando todos os dados que eles põem no tempo real e bem analítica avançada para fazer esses algoritmos e mostrar em tempo real os resultados e mostrar aos clientes. Eu estou te entendendo, não tem que me dizer nada, estou te entendendo. E essa a búsqueda que o mundo financeiro tem que fazer também. Muito bom. Eu queria colocar um pouquinho mais de tempero nessa nossa conversa, entender o nível de autonomia do cliente nesse relacionamento, principalmente com os bancos. As empresas estão se apropriando de várias ferramentas que geram informação e que lhes permitem tomar decisões mais rápidas, entender o comportamento do cliente, desenvolver produtos que elas considerem interessantes para esse cliente. Eu gostaria de ouvir a Juliana. O cliente, ele tem autonomia para avaliar ou capacidade de avaliar se ele é interessante para o banco original? E é possível usar algum recurso de inteligência artificial para isso? Bom, todo cliente é um cliente interessante, né? Todos. Eu acho que cada cliente tem um momento, né? Quando a gente está falando de algoritmos, né, de crédito, tem N
compartilhar dados te dá, quando você compartilha dados, você tem mais chances de mostrar quem você é para a empresa que você está iniciando um relacionamento. E hoje, né, o Open Banking veio muito para isso, né, para que a gente pudesse entender cada vez mais esse histórico que às vezes nós não tínhamos desse consumo desse cliente em outros lugares, né, e quanto mais dados, mais a gente conhece e melhor mais a gente acerta dentro dessa oferta, dessa necessidade, né. Então, acho que o Open Banking, ele veio como uma ferramenta que empodera o cliente. O cliente tem o poder de querer compartilhar ou não os dados de histórico bancário, e isso vai cada vez crescer mais, vai para a área da saúde, né, as pessoas vão poder, em algum momento, compartilhar históricos, né, históricos médicos, né, com empresas, para que cada vez mais você se empodere dessa sua história, e que isso tem valor, né, e isso é valioso para as empresas, né, os dados são valiosos. Então, o cliente hoje tem essa ferramenta, acho que o Open Finance deu esse poder para o cliente para que ele possa compartilhar e fazer a melhor escolha. Quando ele faz isso, ele consegue ter acesso, né, a melhores ofertas, melhores soluções, e ele consegue escolher, e ele tem autonomia para isso, né, então, eu acho que isso é algo que mudou bastante no mercado e cada vez vai vir mais, né, então a gente tem que estar preparado para isso, né, e eu acredito que isso vai mudar bastante o cenário. Então, quanto a isso, a inteligência artificial, cada vez mais a gente vai usar para realmente prever essa necessidade desse cliente. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui da nossa audiência, a Carolina. Ela diz o seguinte: quando a gente fala em ofertas de produtos, para muitos como eu, já vem aquela ideia do telemarketing, ligações inoportunas, e agora um telemarketing que também usa a inteligência artificial e chatbots, o que particularmente me deixa incomodada. Como vocês pretendem quebrar esse preconceito construído para ofertar e fazer o cliente ver que não se trata de uma oferta que visa apenas o lucro, mas de melhorar a sua jornada naquele caminho efetivamente? Exatamente. A gente está tendo vários testes aqui de atendimento quanto a... Uma coisa é a inteligência artificial, em que eu percebo quem você é, o que você precisa e trago uma solução. Outra coisa é como essa solução vai chegar ao cliente, e a gente tem muito disso, né? Tem pessoas que já são nativas digitais, gostam de conversar com um bot, eu posso mandar um push, um SMS, um e-mail. Tem pessoas que não, né? Que acho que é o caso aqui da pergunta, né? Então, a inteligência artificial, ela também ajuda a gente a entender quem é o cliente que precisa, talvez, de um atendimento de uma forma diferente, né? Um chat humano, por exemplo, que não é um bot, mas é um chat humano que está ali por trás uma inteligência artificial com uma oferta, ou para resolver algum problema, mas que tem um ser humano para que possa garantir que esse cliente entenda qual é a mensagem que eu quero passar para ele, né? Porque o algoritmo, ele traz a solução, mas o cliente precisa entender essa solução. Isso está na mão da empresa fazer essa comunicação, essa ponte com o cliente. Não adianta nada o algoritmo me trazer uma melhor oferta se o meu cliente não entendeu essa oferta, por onde eu estou entrando em contato com esse cliente, o cliente não está entendendo, ele não está seguro dessa oferta. Então, a gente precisa fazer com que o algoritmo também traga esses canais e comportamento e eles fazem isso hoje, falando, olha, esse cliente entende esse canal, ele está mais confortável nesse canal, para este cliente, o melhor canal é um ser humano, para este cliente, o melhor canal é um chatbot, para esse cliente, o melhor canal é uma oferta online, algo que, né, possa pular uma tela no aplicativo para ele, por exemplo. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela também ajuda, né, ela está ajudando aqui, no caso do Banco Original, a gente a entender melhor os canais de atendimento desses clientes, e ela é até onde a gente pode chegar, e pode chegar em muito mais, né, mas isso é uma fase mesmo, né, tem clientes que são mais adaptados ao digital, e tem clientes que ainda não estão adaptados, e isso vai acontecer naturalmente. Bacana, muito interessante, e aí eu já queria chamar a Cris para essa nossa conversa, porque o site da Pulse, ele traz vários casos de sucesso na conquista e retenção de cliente, principalmente, né? E a Juliana acabou de dizer, olha, existem vários canais
de atendimento e a gente precisa respeitar a vontade do consumidor. O Banco Original é um modelo fora da curva ou já é um consenso de mercado que não existe um canal dominante? É preciso dar voz ao cliente a partir do canal que ele se sentir mais confortável. Jaque, até complementando um pouquinho o que a Juliana acabou de falar, assim, hoje a gente tem até em momentos, o tipo de solicitação do cliente, ele quer deixar de ser atendido por um bot, ou que seja uma coisa acessível para ele ali no aplicativo, e ele quer um one-on-one, ele quer realmente ele quer que aquele momento dele, alguém tem que escutar ele, né? Vamos entender, escutar aí no sentido que ele está no one-on-one. Então, tem tudo isso, tem essa adaptação toda da gente fazer com que a inteligência artificial saiba em que momento, forneça para a gente em que momento tem que entrar esse atendimento personalizado, esse atendimento humanizado, né? E a Pulse tem uma linha dessa, tem essa vertente, né? Então, assim, a gente, quando fala de atendimento aqui dentro da Pulse, a gente quer um atendimento de serviço premium, né, multicanal, lógico, né, a gente tem plataformas, aplicativos, né, redes sociais, tal, a gente é multicanal, né, mas a gente não deixa de entender em que momento aquilo ali precisa de um tratamento especial, né, então a gente faz isso, tem inteligência artificial, tem relatórios estratégicos, tem BIs, é muito importante que essa análise de dados aconteça, né, para que a gente entenda o momento, efetivamente, que o cliente quer deixar de ser atendido por um bot mecânico, tenha uma pessoa atrás, mesmo que por um chat, não seja com respostas prontas, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante, um atendimento personalizado, isso é uma coisa muito importante para a gente, humanizado, né, é importante nesse momento, o cliente se sente, às vezes, muito sensível, então a gente tem que se colocar no lugar dele, tem que entender, a inteligência artificial vai entender que em alguns motivos de solicitação, a Juliana deve ter muito isso, tem situação que é emocional para o cliente, então a gente aqui tem que ter um tratamento diferente, a gente não está mais na época de scripts e coisas prontas, né, então mais do que nunca isso tanto para o mercado e falando pela Pulse, a gente tem esse foco do atendimento premium, do serviço especializado, do atendimento humanizado, mesmo que uma pessoa para fazer todo esse atendimento, né, a voz do cliente ser uma coisa muito forte para a gente, personalizada, então tem muito disso, entendeu, Jaqueline, a gente, e é um trabalho constante, assim, não vai parar nunca, né, cada cliente é único, cada cliente é uma experiência nova, cada contato é uma oportunidade, né, isso é uma coisa que a gente conversa bastante, cada contato é uma oportunidade. Muito bom. Eu gostaria de ouvir o Fernando e fazer uma ponte com o nosso keynote que abriu o evento e que ele disse a conta Black, ela foi criada a partir de uma necessidade pessoal. Por ser um homem preto, eu não me via representado no mercado, não conseguia crédito no mercado. A tecnologia está sendo ensinada a entender a diversidade, principalmente no mercado brasileiro, onde a gente tem várias realidades distintas. O CEP ele não pode ser interpretado como um padrão, a pessoa não pode ser interpretada como um padrão, e a tecnologia tende a seguir padrões. Como é que a gente se resolve essa equação, Fernando, pensando do ponto de vista de análise de risco? Está no mudo. Se eu não faço isto duas vezes no webinar, não só. Sim.
E essa, Jackie, obrigado. Eu falava, eu dizia que isso é uma bem boa pergunta. Não? Um dos desafios que a indústria tem com inteligência artificial é precisamente isso. Primeiro, dois pontos aqui diferentes. O primeiro é a ética dentro da inteligência artificial, que é importante. Então, você está desenvolvendo modelos analíticos, e para desenvolver um modelo analítico, você tem que treinar com dados. Se os dados não estão bem, então o treinamento não vai ficar bem, o modelo vai ficar biased, vai ficar errado. Então, isso que vai acontecer com o que acontece hoje com muitas pessoas, muitos segmentos da população. E depois disso, vamos supor que você desenvolveu um modelo analítico ou treinou um modelo analítico com dados bem escolhidos. Então, depois disso, o que você tem que fazer é monitorear. Isso é bem importante. É uma coisa que você deixa aí rodando, vamos de frente, está aí, está trabalhando, está rodando, tudo vai bem. Não, você tem que monitorear. Esse monitoreio dos modelos analíticos. O mesmo você, dentro do crédito do risco, os analistas, os analistas de negócio, eles monitoreiam as regras. Está funcionando, não está funcionando. A mesma coisa tem que ser feita com a inteligência artificial e o machine learning, né? Porque você está baseando suas decisões precisamente nisso. Então, se está baseando suas decisões precisamente nisso, tem que monitorar os resultados. E ter a certeza que os resultados são corretos. Se não são corretos, você tem que corrigir. Então, voltando para a sua pergunta, sim, é um desafio da indústria. Para isso é importante ter não somente a possibilidade de ter essas soluções, essas ferramentas para operativizar esses modelos analíticos rápido, que é fundamental também, mas ter a certeza de que os dados que estão sendo treinados são os dados corretos, e depois disso, que você tem os mecanismos, você tem as ferramentas também, para monitorear os resultados dessa analítica. Então, fazer as mudanças, fazer as correções, o que você precisar, baseado nesse monitoramento das soluções. Juliana, eu vi que você estava concordando aí. É um desafio treinar a tecnologia para atender a diversidade? É um desafio, desculpa. Não, eu acho que sim, é exatamente isso que o Fernando falou. É um desafio, mas dá para ser feito, e as exceções, elas retroalimentam esse modelo, né? Então, essa monitoria que o Fernando falou, é ali que você vai, né, ajustando o modelo para que ele inclua cada vez mais, né? O modelo é para ser inclusivo, né? Mas essa gestão do modelo precisa ter isso né, dentro do mindset. Então, as exceções iniciais do modelo vão ajudar para que ele seja ajustado e comece a incluir cada vez mais. E também não só no modelo, eu acho que a inclusão e a diversidade, ela precisa estar dentro da empresa também, né, dentro das decisões de negócio, que o modelo, ele sai uma solução. A implementação dessa solução, ela também depende de outros fatores e outros olhares, que são pessoas, seres humanos olhando a forma como a gente vai implementar a sugestão que o modelo está nos dando. Então, nós, né, que gerenciamos essa tecnologia para que ela surta né, faça o efeito que nós queremos, né. Muito bom, um aprendizado falar com vocês, uma aula, né, de como lidar com questões tão importantes para o cliente, principalmente, e para o negócio das companhias, né. Eu agradeço imensamente, Cristiane, Juliana, Fernando, eu espero revê-los em breve e espero que vocês também tenham aproveitado aqui no nosso painel. Obrigada, Jaque, foi muito interessante, é sempre importante a gente ter uma troca aí, né, é muito bom, é muito interessante nesse assunto que a gente vive diariamente e que nos contagia tanto, que é sempre atender bem o cliente, atender as expectativas e atender a necessidade dele, assim. Então, muito obrigada também pelo convite, obrigada por Fernando, de compartilhar seu conhecimento, Juliana, muito bom, espero que realmente a gente se encontre em outros momentos. Obrigada, Jaqueline. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo espaço, por a gente poder trocar, né, é muito importante a gente conseguir trocar ideias e também compartilhar conteúdos, né, com as pessoas sobre tudo isso que está rolando, principalmente inteligência artificial, como que a gente está
né, trazendo solução para esses problemas que todas as empresas têm, né, tá todo mundo, né, tentando resolver os mesmos problemas. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Fernando, e Cris também. Mesmo, muito obrigado, foi uma boa troca, Cristina e Juliana, muito conhecimento aqui neste painel. Quero agradecer também a oportunidade de poder falar aqui e somente deixar uma mensagem final, né? Então, para as entidades, se vocês querem ter uma boa customer experience, tem que tratar os clientes como clientes de sua entidade. Não? Vocês não têm que, voltando para o que falaram a Juliana e a Cristina, é bem importante, não é um cliente do marketing, não é um cliente do risco, não é um cliente do cobrança, é um cliente da entidade. Então, se você tem essa visão do cliente, então vai ter uma customer experience bem legal, bem boa, e o cliente vai ficar contente. Então, você está entendendo o cliente holisticamente. Só isso, e agradecer novamente, Cristina e Juliana, Jackie, muito obrigado por tudo, foi uma boa troca. Muito obrigada, adorei a mensagem. O cliente é da empresa e não de um setor especificamente. Muito obrigada, tenham um bom dia. Bom dia. Obrigada, pessoal, bom dia.